formatação aqui nessa planilha para que ela fique dentro dos critérios da ABNT. Né? E como que a gente vai fazer com essas planilhas ou com esses gráficos, por exemplo, para que eles fiquem dentro dessas normas, tá? Nós vamos fazer uma formatação nessas planilhas, tá? Vocês vão precisar formatar e para essa formatação nós vamos utilizar as mesmas funcionalidades que nós temos dentro do Word, certo? Então, assim, nós vamos ter uma formatação para a questão de tabelas, tá? E nós vamos ter também uma formatação, segundo a ABNT, também para os gráficos, certo? Então, a gente vai precisar criar essa tabulação. Aliás, a tabulação vocês já fizeram. Nós vamos agora fazer a apresentação tabular, ou seja, a apresentação das tabelas. Então, quando a gente vai fazer isso, tá, nós podemos sim copiar, tá, todos aqueles dados que nós trouxemos para cá, de lá do Excel, tá, nós podemos fazer essa formatação aqui mesmo dentro do Word. Ou, porém, geralmente, o que eu faço? Para ter para fazer algo assim mais rápido, eu sempre o faço da seguinte forma. Eu venho aqui no próprio Excel, tá? E eu formato ele todo aqui, já aqui dentro, certo? Para que ele tenha essas informações. Deixa eu só verificar se isso vai dar para ser feito no Google Sheets, porque no Excel dá, mas o Google Sheets não sei se ele vai dar certo. Que ele não vai dar certo, não. Vou baixar aqui só para ficar melhor para a gente visualizar. Vou abrir aqui no Excel. Vou abrir aqui, fechar, tabelas. Deixa eu ver se elas vêm para cá. Ah, vieram para aqui já. Então, aqui a gente pode, por exemplo, posso aqui, primeira coisa que eu vou fazer, tá? Vou mudar a fonte. Lá no nosso trabalho, a gente está trabalhando com Arial tamanho 12, né? Então, vou aqui, já estava marcado Arial, e vou aqui do tamanho 12, tá? Aqui nessas tabelas, a gente pode retirar as bordas, tá? Podemos retirar as bordas, porque nós vamos deixá-las com as bordas justamente como a ABNT pede que nós botemos essas tabelas, tá? Então, aqui eu gosto de fazer a formatação aqui no Excel mesmo, certo? E levar essa tabela já praticamente pronta para lá, para fazer somente uma atualizaçãozinha dentro do próprio Word. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas tabelas todas que eu tenho aqui, tá? Que eu já modifiquei a fonte, vou copiar todas elas, tá? Posso selecionar tudo, Ctrl C, crio uma nova aba aqui no Excel, e naquele formato que eu até passei para vocês anteriormente. Vocês vão aqui clicar com o botão direito e colar somente os valores. Por que isso? Porque eu estou dizendo aqui para essa tabela, para essas tabelas que eu criei, que eu não quero a formatação, que eu não quero a tabela dinâmica, eu quero somente os dados. Então, se eu simplesmente vir aqui, copiar essa tabela e trazê-la para cá, ela vai ficar como tabela dinâmica. E eu fazendo isso, ela vai linkar lá no Word com esse documento aqui. E não é isso que nós queremos. Nós queremos aqui deixar elas em um formato específico. Então, pegando essa primeira tabela aqui, que é de gênero, tá? Nós já podemos fazer uma breve formatação nela aqui. O que nós podemos fazer, tá? A ABNT, as tabelas da ABNT, elas vão dizer que uma tabela
no formato ABNT, ela tem a seguinte configuração. Se é assim, nessa primeira parte aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos selecionar essa primeira parte, tá? Vamos aqui no item de incluir as bordas, nós vamos botar a borda inferior e a borda superior, certo? Já tem bordas para essa planilha, para essa tabela. E aqui a gente sempre separa os dados do total, certo? Também com a mesma formatação. Então eu vou aqui fazer o seguinte, vou aqui embaixo, selecionei, botei aqui borda inferior, borda superior. Tá quase formatado. Então, o que a gente vai fazer aqui ainda com essa tabela, tá? Nós vamos transformá-la em uma tabela que fique mais de acordo com as normas da ABNT. Então, é o seguinte, aqui já está correto, tá? Sempre que é um dado aqui, por exemplo, você vai ter o dado desse modelo do que essa tabela está trazendo, ele vai ficar sempre alinhado à esquerda, tá? Aqui já está. E o total alinhado, assim, sempre à direita. Ela já está aqui nesse ponto, certo? Perdão, pessoal, aqui fica no centro. Total alinhado no centro, os totais sempre no centro, perdão. Essa parte de cima, tá? Onde tem gênero e total, nós vamos deixar ela centralizada, ok? Nós vamos deixá-la centralizada. Então, essa tabela, ela já tem um formato que nós estamos buscando na ABNT. Deixamos aqui o tamanho. A gente pode fazer o seguinte, tá? Deixar ela um pouquinho mais longa, só para a gente ter aqui uma ideia. E a formatação de uma tabela básica, ela é isso que nós vamos fazer. Quando nós vamos levar lá para o Word, a gente vai só simplesmente copiar, tá? Copiar e trazer aqui para, por exemplo, depois desse parágrafo aqui, e Ctrl V. Ela já veio para cá. Então, ela já tem aqui o tamanho, Arial 12, tabela de gênero total. E o seguinte, nós vamos centralizar essa tabela, certo? Para que eu possa centralizar essa tabela, eu faço simplesmente o seguinte. Eu clico aqui, apareceu essa cruzinha aqui do lado, tá? Deixa eu só dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês. Apareceu essa cruzinha aqui, eu clico para ela selecionar toda a tabela, venho aqui no parágrafo e coloco centralizar. Então, ela já vai ficar centralizada, tá? Então, a tabela já está aqui no centro, ok? E aí é o seguinte, o que eu vou fazer com essa tabela, tá? Eu tenho que aqui dizer para essa tabela que existem, o que ela está trazendo para mim, o que ela está trazendo de informações, tá? Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Aqui, clicando sobre essa tabela, e no item aqui, referências, tá? Existe uma opção aqui na parte de legendas, que nós vamos ter inserir legenda, tá? Quando nós clicamos aqui em inserir legenda, ele vai aparecer aqui automaticamente, o Word ele já entende que essa informação que eu tenho aqui é uma tabela. E ele já aparece aqui para mim, acho que vai ficar um pouquinho ruim de vocês verem aí, mas ele está aparecendo aqui o item já como tabela 1, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou dizer nesse tabela 1 o que esses dados estão trazendo para mim. Podemos botar assim, distribuição por gênero. Ok? Eu dou um ok, ele já vem aqui para cima, tá? E nós, o que eu botei aqui? Distribuição. Então ele vem aqui, vocês viram que ele ficou aqui alinhado à esquerda, tá? O que eu posso fazer? Só selecionar, botar no centro, e ele já vai ficar aqui em cima da tabela. E qual a formatação da ABNT para isso, pessoal? Nós vamos
selecionar, certo? Vamos botar Arial, ok? Ele não é aí itálico, então nós retiramos o itálico. Deixa eu só corrigir aqui. Essa fonte, ela tem que estar na cor automática também, que é a cor das tabelas, certo? E aqui ela não tem nenhum espaçamento entre aqui a palavra e a tabela. Percebam que tem um espaço aqui um pouco grande, né? Aí entre a informação e a tabela. Então, nós simplesmente o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar, clicar na aba Layout e percebam que aqui no item espaçamento está aparecendo aqui, ó, de 16 pontos. E não é isso que nós queremos. A gente clica, seleciona, tá? Digita 0, pressiona o Enter e ele vai ficar aqui na minha tabela. Esse tamanho aqui de fonte, pessoal, é tamanho 10, tá? Então aqui já tem a minha tabela em formato de ABNT, certo? Um outro ponto é que a questão de tabela, ela vai sempre estar em negrito. É uma tabela simples, é uma formatação simples de tabela para ABNT, certo? Aí é o seguinte, existe um outro ponto que é a fonte, tá? A fonte da tabela. Como é que eu vou fazer para criar essa fonte, pessoal? Qual é a fonte? Eu vou dizer de onde essa tabela veio, de onde eu retirei, ou de onde essa tabela foi gerada. O que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou aqui com o ponteiro do mouse e vou clicar aqui, ó, fora da tabela, no último item, certo? Se eu der um Enter aqui, ele vai criar uma nova célula, aliás, uma nova linha para essa tabela, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é retirar essa linha aqui. Percebam que, assim, sempre, eu vou até trazer aqui para vocês, sempre que eu clico aqui na tabela, certo? Ele aparece aqui, uma caixinha aqui em cima da parte de design e também de layout, tá? Mas podemos tanto utilizar essa aqui, como também nós podemos, aqui na página inicial, já aparece aqui no campo de parágrafo esse item das bordas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos retirar essa borda aqui de baixo. Então, selecionei a minha linha, vim aqui na parte de bordas e informo que essa célula ela não tem borda, sem borda. Cliquei, ela já ficou sem borda, certo? Aí aqui, percebam que aconteceu um problema, né? Ele retirou a borda aqui de cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá simplesmente aqui, ponho a borda de baixo novamente. Cadê? Borda inferior. Mas quando eu clicar aqui, ó, a célula ainda vai existir. O que eu faço agora? Tá? Eu vou dizer de onde foi a fonte, de onde veio essa tabela. Quando se trata, pessoal, de fonte elaborada pelos autores, tá? Nós voltamos a fazer assim. Sempre nós vamos dizer o seguinte: nós vamos botar o campo fonte, tá? E nós vamos dizer que foi elaborada pelos autores. Ok? Aqui nós vamos reduzir o tamanho dessa fonte para o tamanho 10. Tá? Ok? Peraí, deixa eu só verificar aqui o que aconteceu. Só um minutinho aqui, deixa eu ver aqui. Acho que ele criou duas colunas aqui. Peraí, deixa eu só retirar essa coluna aqui, pessoal. Ele acabou criando aqui duas colunas, tá? Deixa eu só recordar como a gente retira isso aqui, tá? Ah, já sei. Você pode fazer o seguinte.
Pronto. Ó, vocês viram que quando eu comecei a digitar, ele quebrou aqui, por quê? Ele entende que aqui, ó, nessa divisão aqui, pessoal, tem uma divisão que é da tabela. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem selecionar, tá? E vem aqui no campo mesclar tabelas e ela já fica dentro das normas. Ok? Sempre pede-se também, pessoal, esse cuidado com a questão da fonte, tá? Então, vocês vão ter aqui sempre fonte 10, a fonte que vai acompanhar o trabalho aqui no meio é 12, e essa fonte aqui da distribuição é de tamanho 10, ok? Fazendo o mesmo com a outra tabela, a gente vai fazer a mesma formatação, tá? Vou trazer a tabela do Estado Civil para cá, vou trazer ela, aí que eu não fiz a configuração aqui. Aqui, total, centro, superior inferior, aqui, borda, inferior, superior, Ctrl C, trouxe aqui para o trabalho, Ctrl V, seleciono a tabela, venho aqui, tá? Cliquei sobre ela no campo de referências, inserir legenda. Percebam que se eu inserir legenda novamente aqui, pessoal, não sei se está dando para vocês verem aí, mas ele já aparece aqui como tabela 2, tá? Ele já aparece aqui como tabela 2, porque ele já entende que existe uma tabela 1. Então ele vai chamar de 2, ele já numera automaticamente, tá? Distribuição, tá? Por estado civil. Pronto. Essa aqui já foi. Basicamente isso, pessoal. Tá? Que vocês vão fazer. Um outro ponto aqui, se eu quiser trazer um gráfico, certo? Eu vou fazer a mesma coisa. Vou lá no trabalho, posso pegar esse gráfico aqui que vocês fizeram, pegar esse aqui de faixa etária, tá? Ctrl C, trago esse gráfico aqui para dentro da ABNT, tá? Posso reduzir o tamanho dele, deixar centralizado. E aqui a gente vai pegar as informações e vamos transformar, certo? Arial, tamanho 12. Só retirar aqui algumas.
Vamos tirar o linha de grade. Pronto. Vocês sempre retiram aqui linhas de grade, tá? A gente pode fazer aqui esse procedimento também juntamente igualmente como nós fizemos com a tabela, a gente pode também fazer com o gráfico, tá? A gente vem aqui, referências, inserir legenda. Nós não queremos que o rótulo seja tabela, nós queremos que o rótulo seja um novo rótulo, que vai ser gráfico, tá? Então, nós podemos criar. Peraí, somente gráfico. Pronto, ele já aparece como gráfico 1, certo? Deixa eu ver aqui, percentual de respondentes por faixa etária. Opa. Ok. Acho que eu fiz uma besteira aqui. Só voltar aqui que ele ficou lá embaixo. Deixa eu só voltar aqui. Ah, já sei o que foi que eu esqueci aqui, pessoal. Não sei se está dando para vocês verem aí, mas a gente vai ter o seguinte, o nome do rótulo nas opções e também a posição. Nós vamos colocar essa posição, aqui está dizendo, para quem não está vendo aí, abaixo do item selecionado. Ele não está configurado automaticamente porque eu criei um novo. Então, como eu criei um novo gráfico, uma nova legenda, eu tenho que fazer isso manualmente. Depois que eu fizer com outro gráfico, ele vai entender que é o gráfico 2. Então, eu tenho aqui embaixo do item, se botar, eu vou trocar para cima do item. Então, ok, tá? Ele ficou aqui. Gráfico 1 é distribuição, não, percentual por faixa etária. E aqui vou deixar ele tamanho 10, fonte Arial, não é itálico, aqui, gráfico 1, certo? E aqui. Só que é o seguinte, pessoal, nas normas da ABNT, a gente não tem essa formatação, por exemplo, dos gráficos arredondados, tá? Então, nós vamos ter que alterar esse layout, certo? A gente altera esse layout aqui. Deixa eu só verificar aqui onde que tem... Então, nesse caso, a gente teria que ter puxado de lá, do Excel, mas tudo bem. Para fazer a fonte, pessoal, mesma coisa, tá? Fonte elaborado pelos autores. Aqui, tamanho 10. O espaçamento, nenhum, certo? E aqui, ele pode tanto ficar centralizado, quanto ele pode ficar alinhado à esquerda. Ok? Perfeito. Então, dentro do trabalho, quando a gente retira aqui, vocês percebem que já vai um trabalho assim, mais... Ele vai tomando forma, ele vai ficando mais bonito, digamos assim, né? Com essa parte do gráfico das tabelas, tá? Pessoal, vocês perdoem se eu der uma pausa aqui algum tempo, eu estou um pouquinho cansado, a voz está até um pouco ofegante, mas não se preocupe, são ossos de ofício, tá? Então, vamos lá. Agora, a gente pode, antes da gente finalizar aqui, eu queria só passar um pouquinho parte de slides para vocês, que é uma coisa muito básica também, certo? Então, assim, quando a gente vai criar um slide para um trabalho, certo? O que a gente geralmente faz?
né? A gente vem aqui no PowerPoint, quem já teve já fez algum tipo de apresentação, a gente sempre vem aqui, né? E vem aqui em design e põe um design aqui qualquer, né? Não recomendo, pessoal, quando vocês forem apresentar trabalhos, vocês deixarem esse formato, certo? Por quê? Porque fica uma coisa assim muito cheia de, como a gente fala aqui no Nordeste, cheia de requife, né? Então, a apresentação do trabalho de vocês, ela precisam ter, assim, uma formatação mais simples, tá? Uma formatação, digamos assim, mais clean, né? Em que você não precise ter aí toda uma questão voltada para fazer muitos atributos, colocar muita coisa. Então, assim, geralmente a instituição ela tem um slide padrão, certo? Em que vocês podem utilizar como fundo para esse slide. Se vocês não forem utilizar, né, se vocês não tiverem, a instituição porventura não tiver esse slide padrão, vocês vão criar, certo? Vocês vão criar. Então, assim, o que eu sempre, a questão que a ABNT trata quando você vai apresentar um trabalho, certo? Você vai apresentar um trabalho da forma mais clean possível, não precisa ter muitos argumentos, tá? Desde que esse slide seja algo assim sucinto, algo que as pessoas entendam, certo? A ideia de um slide é que vocês possam resumir ao máximo as ideias que vocês construíram lá no trabalho de vocês e que vocês tragam isso, o slide, como um resumo extremamente sintético do que vocês querem apresentar. Então, ele vai ser um resumo do resumo. Então, você vai trazer para o slide somente, assim, pedaços do trabalho de vocês que sejam úteis, certo? E, assim, uma coisa que eu falo para vocês que as pessoas sempre utilizam em relação a slide. Utilizar slide como uma forma de lembrar do trabalho. Por que não é recomendável utilizar isso como o slide como uma forma de lembrar? Obviamente que a gente vai estudar, a gente vai, na verdade, quando você vai apresentar trabalho, a gente sempre olha para o slide e lembra de alguma coisa. Mas o ideal é que nós tenhamos domínio sobre o conhecimento do que nós vamos apresentar, para que nós não precisemos ficar preso aos slides, certo? Um outro ponto também, quando a gente utiliza o slide como uma forma de lembrar das coisas, há uma tendência de a gente querer colocar muitos dados no slide. E não é necessário. O slide, na verdade, ele é para ser uma coisa muito, muito, muito específica, muito aí de um formato sucinto e sintético. Então, basicamente, se eu fosse apresentar, pessoal, esse trabalho aqui, por exemplo, como no formato de TCC, certo? O trabalho que nós fizemos aqui na disciplina, basicamente nós vamos fazer o seguinte, certo? O que nós vamos fazer? Vocês podem utilizar sempre a questão da mesma fonte, vocês podem utilizar a fonte Arial, certo? Não tem problema com a fonte Arial, vocês podem utilizar. Porém, é interessante que a gente faça o seguinte: seja uma fonte que esteja em um tamanho adequado, em que quando eu vou expandir esses slides, eu tenha aí visibilidade para as pessoas que eu estou apresentando. Então, assim, a gente vai utilizar Arial, nós vamos mudar a fonte, tá, para Arial, ok? Nós vamos botar aqui. O que nós vamos botar nesse slide primeiramente? Nós vamos botar o título do nosso trabalho, certo? Qual é o título do nosso trabalho? Formatação de trabalho acadêmico. Então, eu vou lá e digito, tá? Formatação de trabalho acadêmico. Com o título em minúsculo, tá? Vocês não precisam botar o título maiúsculo como está lá no trabalho.
E aqui, pessoal, vocês vão botar somente alguns detalhes. Se supondo, eu estou falando aqui sempre que fosse para uma questão, se fosse um TCC, tá? Como que vocês vão fazer aqui para deixar no trabalho de vocês? Aqui, pessoal, vocês podem botar negrito, viu? Para ficar mais bonitinho. Então, vocês vão botar o seguinte, ó. Nome da instituição, tá? Faculdade do Oeste, Potiguar, FAOP. Vocês vão botar o nome dos autores, tá? Ou o nome do autor. Certo? E para o TCC você vai ter sempre um orientador, que é o professor que orientou você naquele trabalho, certo? Orientador foi eu mesmo, né? Então fica aqui uma... Certo? E aqui vocês vão colocar sempre alinhado à esquerda. Então, a fonte Arial também. E o tamanho, pessoal, de um slide, para ser uma fonte assim que dê visibilidade, que as pessoas consigam ver, ela vai ter sempre o tamanho 24. Vocês podem usar 24 ali. É uma fonte boa que dá para vocês enxergarem bem. Certo? Aí é o seguinte, vocês vão olhar aqui, Pedro, mas esse trabalho tá tão assim, sem graça, tá tão sem sal, né? Aí tá um trabalho tão estranho, né? Por isso, pessoal, que as faculdades têm slides padrão. Porque é o seguinte, quando você utiliza o slide padrão da faculdade, aqui você vai vir, por exemplo, com alguns elementos das cores da faculdade, você vai vir com a logo da faculdade. Então, vocês vão ter uma série aí de funções para vocês prepararem os slides de vocês, principalmente quando se trata de TCC, certo? Aqui ele vai ficar meio estranho mesmo aqui, porque de fato a gente está só formatando como se não tivesse esse slide da faculdade. Mas a gente pode, inclusive, tá, deixar ele mais bonitinho, podemos assim dizer, tá? Deixa eu só verificar aqui. A gente pode também... Deixa eu só verificar aqui onde foi que eu salvei a imagem. A gente pode incluir aqui da faculdade, tá? Para deixar ele assim mais... Não deixar um slide tão seco, tão sem nada, a gente pode incluir aqui uma logomarca da faculdade, certo? Aí é o seguinte, para os próximos slides, o ideal, pessoal, é que vocês utilizem sempre um slide para cada informação que vocês vão ter, certo? Lá no nosso trabalho, nós temos o quê? Nós temos a introdução, nós temos a fundamentação teórica, nós temos a metodologia, resultados de discussão, conclusão e bibliografia. Então, nós vamos trazer esses itens para o slide, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Qual é o meu primeiro item? Introdução. Aqui vai ser negrito, Arial. Certo? Um tamanho aqui 40, 44 já tá bom. E aqui eu vou colocar algumas palavras, tá? Alguns pontos no slide que eu tenho lá na introdução. Então, qual é a formatação? Arial, tamanho 24, certo? E eu vou, supondo que eu fiz aqui um breve resumo dessa introdução, tá? Então, eu vou trazer para cá alguns elementos do texto, ok? Para que, assim, as pessoas possam verificar. Então, eu vou botar aqui no tamanho 24, ok? Vou trazer aqui mais um item. Pronto. O slide aqui já tem bastante coisa. Espaçamento 1,5, tá?
Ok. Depois nós vamos ter o quê, pessoal? A questão das outras partes do nosso trabalho. Então, eu posso simplesmente, vou trazer um hackzinho aqui para vocês, que vocês podem o seguinte, ó. Para que vocês não façam a formatação totalmente de novo, vocês clicam aqui sobre o slide, com o botão direito, certo? Vocês clicam em duplicar slide. Então, ele já vai trazer a minha formatação. Então, eu só faço modificar. Depois de introdução, o quê? Fundamentação teórica. Cliquei aqui, dupliquei, depois era resultados de discussão, metodologia. Metodologia. Certo? Depois de metodologia, resultados de discussão. Ok. Opa. Depois disso, era a conclusão. E, por fim, bibliografia. Assim, o ideal, pessoal, é que vocês consigam trazer informações tão sucintas para os slides que vocês possam reduzir isso à menor informação possível. Então, assim, o mais interessante numa apresentação de TCC, pessoal, é essa parte aqui, resultados e discussão, que é a parte onde você vai desenvolver, você vai explicar as informações que você chegou. Então, para resultados e discussão, você pode utilizar até mais de um slide, tá? Porque aqui nos resultados eu vou precisar apresentar, por exemplo, aqui, trazer uma tabela, ou trazer um gráfico, certo? Eu vou precisar trazer um gráfico para cá, então eu posso apresentar esses dados. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Ele não copiou do jeito que eu passei, peraí. Ah, tá aqui. Pronto. Deixa eu só aqui, que ele deu uma bagunçada aqui. Eu vou trazer uma tabela do meu trabalho. Ele vai ficar meio estranho assim, mas só para fins de ilustração. Posso também trazer um gráfico. Certo? Posso também trazer um gráfico para o meu trabalho. Tá? Ok? Basicamente isso. Aí é o seguinte, pessoal, o que eu vou falar para vocês? Essa formatação aqui seria uma formatação mais para apresentação de TCC, tá? Que é um trabalho mais formal, é um trabalho mais, digamos assim, que vai exigir de vocês um tato. Então, seria uma coisa mais clean para apresentação de TCC. Eu sei que fica meio feio assim, a gente está acostumado com slide muito cheio de coisas e tal, mas esse aqui seria basicamente o que vocês vão fazer. Que a instituição pode ter um slide também aí padrão, que vocês vão só inserir as informações. Mas, se for o caso, para vocês apresentarem algum trabalho para a disciplina do dia a dia, vocês podem sim usar, por exemplo, aqui, tá? Os slides que vocês quiserem, tá bom? Se for para apresentação do dia a dia, tá? Vocês podem utilizar aqui, não precisa se prender às regras da ABNT, tá? Eu sempre gosto mais de usar, assim, em apresentações minhas, uns slides mais clean, né? Uns slides, assim, mais que não tenham tanta informação, certo? Mas aí fica a critério de vocês. Uma dica que eu vou dar para vocês é só o seguinte: sempre que forem fazer um slide, vocês utilizem, assim, o máximo de informação clara. Clara no sentido de quê, pessoal? De que vocês não tenham, por exemplo, isso aqui, ó. Certo? O slide muito contrastado, ou seja, tem um preto aqui. Quando eu jogo isso aqui para apresentar, algumas pessoas vão ter dificuldade de ler. Então, é sempre bom que vocês utilizem assim, ó.
ou a formatação em branco, ou uma formatação aqui, ó, que vai ter uma cor mais clarinha, essa aqui que vai ter uma cor mais clara também, essa aqui, ó, que não é tão escura, mas slides assim, ó, por exemplo, como esse, ficam muito bonitos. Mas esse contraste aqui, às vezes, fica ruim da pessoa entender o que você está falando. Tá? Certo? Então é interessante que você sempre use assim, um slide mais clean mesmo, tá? Certo? Que possam ter um nível de visualização mais favorável para as pessoas que estão vendo. Ok? Então, basicamente aqui, meninas, é isso sobre a parte de slide, é uma parte assim mais rápida mesmo a respeito disso. Conforme vocês forem avançando no curso, vocês vão se inteirando melhor disso aqui na prática, né? Então, assim, a questão das normas da ABNT, as pessoas acham complexas, tá? Quem se habitua a fazer a ABNT, começa a fazer e nem acha assim tão complexa, sabe? A gente acaba achando assim muito repetitivo fazer, porque são sempre as mesmas coisas, tá? Mas assim, normas da ABNT vocês conseguem consultar na internet, qualquer local, tá? Vocês vão consultar, vocês podem consultar também aí em outras fontes, tem várias fontes aí na internet que vocês vão também conseguir consultar essas informações, tá? Então, basicamente, a aula de hoje era isso. Eu vou deixar a aula gravada, vocês com acesso aí. Quem quiser tirar dúvidas depois, tá? Fica à vontade para verificar, tá bom? Então, basicamente é isso, tá? Vou encerrar a aula por aqui. Daqui a pouco vocês iniciam com o professor Elton. Eu vou estar lançando as notas de vocês lá no Google Sala de Aula esse final de semana, tá? E o seguinte, em relação à parte do questionário, deixa eu só lembrar aqui, eu tinha passado somente um para vocês, né? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou pegar, peraí, deixa eu só voltar aqui. Professor, essa é a nossa última aula, é? É assim, já estamos encerrando o semestre, viu? Tá Deixa eu bom. só... Pessoal, eu vou fazer o seguinte, tá? Como só foi um questionário aqui nessa aula e tem um outro segundo para fazer, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse questionário aqui que eu passei, tá? E ao invés de ele valer 25, eu vou botar ele para valer 50, tá? Vou botar ele para valer 50 aqui, para que vocês possam também ter metade da nota com esse questionário, metade da nota com a avaliação, tá? Com o trabalho que vocês fizeram, certo? Só para a gente finalizar a disciplina, não tem nenhum problema. Aí, Liliane, você chegou a encaminhar, caso você não tenha chegado a encaminhar esse questionário, você manda novamente, eu vou estar recebendo aí até, no máximo, segunda-feira pela manhã, tá bom? Então, assim, pessoal, basicamente é isso, certo? Informática é uma disciplina, assim, bem fora daquilo que nós estamos verificando, né? Então, acaba confundindo um pouquinho, principalmente quem não tem costume, quem não tem o hábito de mexer em computador, trabalhar com isso, mas que vai acabar sendo uma coisa muito comum na vida de vocês, seja na faculdade, seja para o que vocês forem realizar também fora dela, tá? Hoje, nós profissionais utilizamos muito o Excel, o Word, dependendo de vocês, onde vocês forem trabalhar. Vocês vão lidar muito com programas, tá? Vão utilizar, por exemplo, o Google Sheets, o Google Planilhas, ou vocês vão utilizar também outras funções, tá? Outros programas. E é uma coisa que quando você vai se inteirando, quanto mais você vai se aperfeiçoando, você vai conhecendo, vai criando aí novos hábitos, tá? Certo? Então, para a gente finalizar, gostaria de agradecer a vocês, né, pelo tempo disponibilizado. Desculpem aí qualquer coisa, algumas coisas que aconteceram, a parte de aula, né, espero que eu tenha correspondido às expectativas de vocês, tá? Eu sei que a disciplina é um pouco chata, a disciplina é um pouco, assim, bem diferente do que vocês estão habituados, mas é uma coisa que está dentro da grade e a gente vai superando isso aos poucos, tá bom? Então, assim, eu acredito, não sei se próximo semestre eu teria alguma disciplina com vocês, né? Ainda não sei isso,
mas espero que sim, se for, a gente consiga trazer aí um nível de produtividade, também de conhecimento para todos, tá? Então, desejo muito sucesso para vocês, né, que vocês sigam em frente no curso, né, que vocês possam aí ser grandes assistentes sociais quando saírem daqui. Aproveitem esse período de faculdade para vocês irem aprendendo, tirando dúvidas, certo? E uma coisa que eu sempre dou dica para os meus alunos de psicologia, vou dar ela para vocês também, imagino que os professores já tenham passado isso. Que vocês não se prendam somente ao conteúdo da faculdade, que vocês busquem fora cursos de extensão, que vocês busquem conhecer também a leitura de livros, de artigos, né, cursos, que vocês não se prendam tanto aí à questão da faculdade. A faculdade vai te dar uma base, mas sejam sempre protagonistas da formação de vocês, que isso vai dizer lá na frente o quão bons vocês vão ser enquanto profissionais, tá? Então, deixo meu abraço, meu apreço a todas, desejo muito sucesso para vocês e esperamos aí que no próximo semestre nós possamos estar juntos novamente, tá? Uma ótima noite para vocês, tá? Um bom final de semana. Caso tenha alguma dúvida, alguma coisa, podem me chamar lá no privado que a gente vai conversando, tá bom? Então, eu vou fazer os ajustes das notas aqui e vocês vão receber dentro do Google Sala de Aula com acesso, inclusive, à nota final de vocês, tá bom? Então, meninas, até mais, tá? Um abraço a todas, uma ótima noite, boa aula aí do professor Elton, e a gente vai se encontrando por aí, tá bom? Professor, deposita essas aulas aí para nós, viu, por favor. Já estão lá, viu? Essas aulas já vou pegar isso aqui e jogar dentro da pasta, tá bom? Tá certo, obrigada. Que vocês possam, tá? Então, meninas, foi um prazer, tá? Uma ótima noite para vocês, e qualquer coisa sigo à disposição, tá? Até mais. Um abraço também, fique com Deus aí. Obrigada, Pedro. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.